Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre por que ficamos vulneráveis a energias externas. Como a nossa energia se enfraquece no dia a dia, no cotidiano. Como nós deixamos a energia de outras pessoas nos afetarem e fazerem a nossa diminuir. Então, muito hoje se fala sobre energia. Você abre suas redes sociais e vê muitas postagens acerca de que tudo é energia. Está na moda hoje misturar física quântica com espiritualidade e o assunto do momento é energia. Mas como isso se dá na prática? Como isso nos afeta e o que nós podemos fazer para não permitir que energias de outras pessoas interfiram em nosso bem-estar emocional? Nós já falamos aqui no canal muitas vezes a respeito de conexões energéticas, conexões mentais ou espirituais entre duas pessoas. E como, em razão dessa conexão, às vezes a energia de outra pessoa acaba nos afetando. Por exemplo, uma mãe e o seu filho. Mesmo estando morando, por exemplo, em países distantes, em países diferentes, a mãe, em razão dessa conexão pré-existente, às vezes pode sentir se o filho está triste, se o filho está com ansiedade ou passando por um momento difícil. Essa conexão se dá também em todos os relacionamentos que nós temos. Relacionamentos conjugais, relacionamentos de amizade também, ou mesmo profissional. E como eu disse para vocês, nesse caso de conexões assim, não importa a distância. Por quê? Porque as pessoas se conhecem. A pessoa sabe o rosto, as características, o nome, fisionomia, tudo isso ajuda nessa conexão. E aí realmente o estado emocional da outra pessoa pode interferir no nosso. Mas com relação a pessoas que nós nem conhecemos, que nós nunca vimos, por exemplo, na vida, e nós temos um primeiro contato no mercado, ou num comércio, ou numa escola que nós vamos, a energia dessas pessoas podem nos atingir? Podem enfraquecer a nossa? E a resposta é sim, pode. Mas vai depender das lacunas e brechas que nós podemos dar. Como assim? Então, geralmente, quando nós temos um acesso de raiva, ou nós temos um alto nível de estresse, ou quando nós estamos vivendo um período de ansiedade com muitas preocupações a respeito do futuro. Então, essas preocupações, esse estresse, esse excesso de raiva, abre uma lacuna em nosso campo energético. E o que é o nosso campo energético? É o estado vibracional que nós nos encontramos no momento. Então, se você, por exemplo, está forte energeticamente falando, você está bem. O seu campo vibracional energético, ele tem uma velocidade superior aos outros. Por quê? Porque nada vai atingir ele dessa forma. Você está emocionalmente bem. Você não está carregado com energias negativas. Entenda, quando nós falamos energia, campo vibracional, nós estamos falando sim de pensamentos, estamos falando sim de sentimentos, estamos falando de sensações que nós temos. E o primeiro passo para entender isso de energia é saber que pensamento, sentimento, sensação, eles se transformam em energia. Quando você desenvolve na sua mente um pensamento, isso é energia. Quando você sente algo em seu organismo, isso se transforma automaticamente em energia. Quando você tem uma sensação, isso é energia. E ela não fica presa, por exemplo, em sua mente. Ela pode extravasar para fora. E ela pode formar um campo energético em volta de você. E quanto maior a velocidade desse campo energético, mais forte
é o seu estado vibracional. Mais energia você tem. Porque quanto maior velocidade você vibra, outras coisas não podem te atingir, porque são repelidas. Então, energia positiva é a mesma coisa que dizer que nós temos um campo vibracional com alta velocidade e alta rotação. E isso nos protege. Mas quando nós, por exemplo, temos aqueles exemplos que eu dei agora há pouco para vocês, um excesso de raiva, um nível alto de estresse ou ansiedade, preocupação, isso gera carga negativa. Carga negativa tem um campo vibracional mais lento. Isso vai interferir automaticamente no seu campo vibracional. E o que vai acontecer? Vai abrir uma brecha. Vai abrir ali um pequeno túnel. E através desta brecha, estímulos, sentimentos, vibrações ligadas a outras pessoas podem acabar atingindo você e diminuindo a sua energia, te tornando vulnerável aos estímulos de outras pessoas. E aqui agora não precisa essa conexão, você não precisa conhecer essas pessoas para que as energias delas acabem afetando você, simplesmente pela proximidade. Por isso que é tão importante agora a carga emocional que você tem no momento. Se o campo energético seu está positivo, um estado vibracional, emocional, com uma maior rotação, nada dos estímulos dessas outras pessoas podem te atingir. É como se você tivesse um campo de força à sua volta. Mas quando há uma brecha nesse campo de força, em razão daqueles itens que nós elencamos agora há pouco, então os sentimentos de pessoas próximas a você podem acabar te atingindo. Vamos dar um exemplo prático. Você vai a um mercado. E aí no mercado, alguma coisa acaba acontecendo e que você se irrita. Você se irritou. É normal, você se irritou. Mas, enfim, essa irritação gerou uma carga negativa. Essa carga negativa influenciou direto no seu campo vibracional. Abriu uma pequena brecha. E através dessa pequena brecha, os estímulos das outras pessoas próximas a você podem acabar interferindo em sua vida. Você pode sentir isso. Você pode sentir, por exemplo, quando uma pessoa passa próximo a você, que ela está com raiva. E deixar essa raiva te influenciar. Você pode sentir quando uma pessoa passa próximo ou está perto a você, que ela está estressada, angustiada. E esse estresse, essa angústia pode te afetar por onde? Por aquela brecha que você abriu no seu campo vibracional. Tem um exemplo que aconteceu e eu vou falar para você como funciona isso. Então um dia eu acordei num domingo cedo e fui comprar no açougue um pedaço de carne para assar com a família. Eu cheguei e estava uma fila no açougue. Então, eu entrei na fila e aguardei. Tinha uma senhora na minha frente. Essa senhora pediu para um açougueiro um pedaço de carne dela. Um outro açougueiro veio para me atender e eu pedi um pedaço de carne específico. Eu queria fazer assado no forno. Aquela senhora na minha frente, ela já tinha feito o pedido dela e o açougueiro já estava preparando a carne dela. Um outro veio me atender. Quando esse outro veio me atender e me mostrou a carne, ela olhou para aquela carne e falou assim: eu quero essa. Aí o açougueiro que estava me atendendo falou para ela: eu só tenho uma peça dessa. E ele pediu. E aí ela falou, sem olhar para mim: mas eu quero essa, cancela aquela outra. Na hora, a gente é falho, humano. Na hora eu fiquei irritado. E aí, essa minha irritação abriu o quê? Uma brecha no meu campo energético. Abriu. O açougueiro, eu não precisei falar muita coisa, porque o açougueiro falou: não, é a vez dele pedir. A senhora pediu, o rapaz vai levar essa carne.
Ela se enfezou, ficou brava, só olhou brava para mim e pegou a carne dela e saiu. Eu peguei essa carne e vim para casa. Cheguei em casa, temperei, coloquei num pirex de vidro, que eu sempre assava as carnes, vocês já vão entender. Eu sempre assava as carnes nesse pirex. Temperei e coloquei no forno. Quando estava pronto, eu fui tirar, que eu peguei ele na mão, esse pirex de vidro, ele explodiu. Ele transformou-se em muitos pedacinhos de vidro bem pequenininho. A carne caiu no chão e o vidro todo em cima da carne. Não deu para comer a carne. Muito perigoso. O pirex virou em caquinhos bem pequenininhos. Ele explodiu do nada. Isso é energia? Claro que é energia. Quem foi o responsável? Foi a senhora? Não fui eu. Aquela senhora teve o comportamento e atitude que ela costuma ter. E quanto a isso, nós não vamos falar a respeito. A vida é dela. E eu não sei se ela continua tendo esse comportamento e esse hábito. Mas é o normal dela, pelo visto. Mas eu fui o responsável. Sabe por quê? Porque eu fiquei com raiva. Eu criei uma brecha em meu campo vibracional. Sabe o que eu devia ter feito? Falado pro açougueiro, pode deixar essa carne com ela, eu pego outro pedaço. Uma outra vez eu pegaria esse pedaço aqui, só tinha um no momento. Vocês podem estar pensando assim, não, mas você é o certo, você atendeu. Mas quem perdeu? Pense, quem perdeu? Fui eu. Não deu para comer a carne. Eu abri uma brecha em meu campo energético num acesso de raiva que eu tive ali. Por mais que eu tenha ficado quieto, não falei nada para ela, mas eu tive. Eu sei que tive. E isso criou uma brecha. Essa brecha absorveu a energia daquela senhora e eu trouxe para minha casa. Essa energia acabou afetando um item de vidro e ele explodiu. Nunca tinha acontecido, eu sempre tinha assado carne naquele pirex. E ele explodiu, eu não pude comer a carne. Eu tive que caçar, era um domingo, alguma coisa que tinha na geladeira ali e preparar para o almoço. Mais uma vez, eu fui o responsável, eu abri a brecha. Então nós precisamos entender que se o nosso campo vibracional tem uma brecha, nós somos responsáveis. Não importa o que qualquer outra pessoa próxima a você tenha feito, você tem que cuidar do seu campo vibracional. Você tem que cuidar dele como uma plantinha, para que não permita que insetos ou alguma praga chegue nela, que deixe ela 100% viçosa, saudável. Assim, nós devemos cuidar do nosso campo energético. Olha o que aconteceu quando eu abri uma brecha. Eu tive um prejuízo, primeiro emocional, e depois um prejuízo que eu não, perdi o pirex e perdi a carne e não tive o almoço que eu desejaria. Entenda, eu perdi. Eu sou responsável pelo meu campo energético. O tema do vídeo de hoje é por que nós ficamos vulneráveis às energias externas? Porque nós abrimos brechas a elas. E não precisa ter conexão com as pessoas para que a energia delas possa nos atingir. Apenas a proximidade. É diferente dos relacionamentos. Como eu disse, mais uma vez, conexões existentes não importa a distância. Você sente o que a outra pessoa está sentindo. Mas nesse caso, com a proximidade, nós podemos ser atingidos pelos estímulos, sentimentos, sensações de outras pessoas, dependendo das brechas que nós abrimos. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, é saber que eu sou o responsável por ter criado aquela brecha. Identificar como aquela brecha foi criada. Nesse caso que eu dei de exemplo para vocês, foi o quê? Foi um excesso de raiva. Por mais que eu tenha ficado quieto e guardado as palavras em mim, mas teve um excesso de raiva que mexeu com o meu emocional. Eu fui responsável por isso. É a primeira coisa, identificar quem é o culpado. Eu mesmo sou o responsável pelo meu campo energético. Depois, é resolver essa questão. A próxima vez que acontecer algo assim, claro que, por exemplo, não vai ser de novo numa fila de carne.
mas seja em qualquer outro lugar, seja com relação a qualquer outra pessoa. É não deixar que o comportamento e atitudes de outras pessoas afetem você, estraguem o seu campo energético. No momento que elas conseguirem fazer isso, abre uma brecha e aquela energia que elas estão com elas carregada negativamente vem para você através dessa brecha que você abriu. Então, identificar que você é o responsável e cuidar para que não aconteça de novo. No meu caso, por exemplo, aquele excesso de raiva. Vocês precisam identificar o que abre brechas em seu campo energético e como vocês podem lidar com isso, como vocês podem resolver essa questão para que não aconteça. Aquela história de que, mas eu não sou fraco, mas eu não vou engolir desaforo. Eu entendo perfeitamente. Vocês podem estar certos, vocês podem estar corretos, mas depois, no final, o prejuízo vem para vocês. É o seu campo vibracional que vai ser prejudicado. E isso pode prejudicar o seu físico, não só emocional, mas a sua vida física. Ter prejuízo financeiro. De deixar energias negativas ligadas a outras pessoas, entrarem em seu campo energético e te atrapalharem. Por isso que aqui nós temos que ter bastante calma. Não tomar decisões impensadas, na imprudência, na impulsividade. Ter calma. Estar ciente dos seus atos e das consequências deles, mas principalmente cuidar do campo energético. Eu anotei aqui alguns sintomas que podem indicar que nós estamos com nosso campo energético, campo vibracional afetado, que nós estamos tendo sintomas de que energias externas estão nos atingindo. Eu queria ler para vocês. Cansaço, falta de inspiração, mal-estar emocional, mau humor constante, pessimismo, angústia sem motivo aparente, sensação de vazio, medos sem motivos, não conseguir descansar. Tudo interpreta como um ataque. Sensação de peso nas costas e no pescoço. Você não está se reconhecendo mais com relação a algumas atitudes que você anda tendo. Apatia. Se você pelo menos tem uns 3 desses sintomas, provavelmente você está vulnerável a energias externas de outras pessoas. E você precisa corrigir essas falhas em sua vida, para que o seu campo vibracional não fique com lacunas. E através dessas lacunas, energias de outras pessoas possam acabar te atingindo. Então, para terminar, nós podemos fazer um exercício mental, claro, para lidarmos com situações, como eu dei exemplo para vocês, e não se deixar afetar por energias de outras pessoas, tornar o nosso campo vibracional mais forte e não ficarmos vulneráveis a ataques externos. Então aqui é como fazer uma oração, ou como fazer uma meditação, um mantra. Você vai em algum cômodo da sua casa, sozinho. Você precisa estar sozinho. E não pode ser uma hora que tem muito barulho, nada. Então, por quê? Porque você precisa relaxar, ficar calmo. Sentado, ou de pé, de joelho, como você quiser, você vai fechar os olhos. E primeiro, você vai ficar em silêncio por algum tempo. O silêncio é importante. Você vai deixar todas aquelas vozes que estão na sua cabeça no momento, tudo, do trabalho, de relacionamento, de preocupação, de estresse, você vai deixar falar. Deixa falar ali. Você fica quieto. Você fica bem quietinho. Deixa essas vozes internas falarem. Vai chegar uma hora que elas vão ficar quietinhas. Elas vão se acalmar, vão se aquietar porque vão cansar. Isso vai acontecer.
Quando elas se aquietarem, então você vai imaginar um campo vibracional à sua volta. Você vai ver mesmo em seus pensamentos com os olhos fechados, imaginar esse campo vibracional numa velocidade rápida. E esse campo vibracional, ele vai ser ali o seu campo energético de força, o seu campo de força. E você vai ver outras pessoas à sua volta, você vai imaginar outras pessoas à sua volta, e essas outras pessoas como se estivessem atacando alguma coisa em você. Mas o teu campo energético vibracional, que você imagina também ali nesses pensamentos, defendendo você, como se fosse um escudo forte, um escudo poderoso. E tudo que essas pessoas tentarem atacar em você, vai bater nesse campo energético seu e vai ser repelido, vai ser expulso. Você vai fazer esse exercício. Imaginar o seu campo vibracional forte. Bem forte, mas preste atenção. Não faça com pressa. Se você for fazer com pressa, é melhor nem fazer. Não vai adiantar nada. Faça com calma, com paciência. Se você tem pelo menos 3 daqueles sintomas que nós elencamos aqui agora, faça esse exercício. Imagine esse campo vibracional seu forte e pessoas atacando coisa em vocês e essas coisas sendo repelidas. Você vai fazer isso sempre que puder. Esse campo vibracional forte vai ser o seu campo que você vai cuidar todo dia, no cotidiano, no dia a dia ali. Como? Cuidando do seu estado emocional, cuidando das suas atitudes, do seu comportamento, não tomando decisões precipitadas, não tendo excessos de raiva, não permitindo que o estresse afete o seu estado emocional, não permitindo que preocupações, ansiedade ou mesmo frustrações interfiram em sua vida. Você vai ter calma, paciência para lidar com elas. É importante nós termos esse campo vibracional energético, por mais que você não veja, mas ele está ali. E esse campo vibracional energético, ele vai ser reflexo do nosso estado emocional. Se o seu estado emocional está fraco, está negativamente carregado, esse campo vibracional seu vai ser cheio de brechas. Mas se seu estado emocional estiver forte, então esse campo energético vai ser forte. Você vai ser uma pessoa inspirada, alegre, modificada, motivada. Você vai estar fortalecido, relaxado. Você vai ser uma pessoa grata. Porque você vai estar aprendendo a se controlar, a se conter, não deixar que atitudes e comportamentos de outras pessoas te afetem e nem que esses comportamentos e atitudes abram brechas em seu campo vibracional. E aí as energias que essas outras pessoas também carregam com elas não vão chegar até você. Se há alguma energia para ser trabalhada, vai ser somente a sua e não de outras pessoas. E quando é somente a nossa, é fácil. Nós sabemos as origens de tudo o que está causando elas. Mas quando vem energia negativa de outras pessoas, que vocês nem sabem com relação a isso, vocês se pegam às vezes num estado que não entende por quê. Você pergunta, por que minha alma se encontra desse jeito? Por que eu estou assim? Na verdade, é a energia de outra pessoa que está em você. Porque o seu campo vibracional está cheio de brechas. E você precisa fechar essas brechas. Fechar essas lacunas. Então aquela energia sua que tende a se diminuir todo dia, vai começar a aumentar. E vai ficar forte. E não vai permitir que energias atinjam você, energias negativas de outras pessoas atinjam você, pessoas que você nem conhece. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem compartilhar alguma experiência que tiveram nesse sentido, se vocês têm uma prática já com relação a sentir esse campo emocional, esse campo energético, compartilhe sua experiência com outras pessoas, compartilhe o que você faz para deixar seu campo vibracional energético mais forte. Outras pessoas estão lendo os comentários aqui do canal
e elas vão aprender com a sua experiência. Então compartilhe o que você sabe. Isso é caridade. Caridade não é só com bens materiais, com comida ou dinheiro. Caridade é com relação a compartilhar com o próximo tudo o que nós temos, o que nós podemos, e conhecimento é uma delas, experiência é uma delas, aliás, das melhores até. Compartilhe sua experiência, compartilhe o seu conhecimento. Outras pessoas podem ficar forte energeticamente também através do seu relato. E eu já fico grato aqui desde já, se você assim o fizer. Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau!